Um chamado para servir a comunidade. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus e Pai, ajuda-me nessa mensagem, nessa pregação, na apresentação desse assunto. Abençoa a Comunhão Batista Bíblica Nacional, abençoa os demais preletores, congressistas, os organizadores, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar hoje, nesse momento, a respeito de um chamado para servir a comunidade. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Também quero agradecer à família pelo apoio. Agradeço aos organizadores do Congresso pelo convite. Vamos, antes de tudo, dar o significado das palavras usadas como tema. Chamado. Chamado pode ser um particípio ou deve ser um particípio. O dicionário diz que é um adjetivo, significando que chamou, que foi convocado, convidado, escolhido. Servir. Trabalhar em favor de alguém, de alguma instituição. Comunidade. A qualidade daquilo que é comum. Vem do latim communitas. Pode-se dizer que a comunidade é um grupo de seres humanos que partilham elementos comuns como idioma, costumes, localização geográfica, valores morais ou éticos. Vamos agora ver aspectos do chamado. Ninguém chega perante Deus de qualquer jeito ou de qualquer maneira sem um chamado. Nós temos personagens bíblicos que ilustram muito bem o caráter do chamado. Eu tenho aqui 3 nomes, como Abraão, Moisés e Paulo. Nós vamos começar falando sobre o primeiro personagem, que é Abraão. Abraão foi chamado por Deus da Caldeia para Canaã, uma terra desconhecida. Deus prometeu fazer dele uma bênção para todas as nações. Deus criou a nação de Israel a partir de Isaque, seu filho. Isaque não podia nascer sem uma intervenção de Deus, de Abraão e Sara, porque o casal já era velho, já era muito idoso. Ele é chamado filho da promessa. Desse nasceu Jacó. De Jacó nasceram outros 12, que constituíram os 12 filhos, as 12 tribos da nação de Israel, o povo escolhido de Deus para sempre. Abraão, como os demais patriarcas, desde Abel, Noé, tinha o hábito de levantar altares e adorar a Deus. Abraão conheceu o Deus do céu, o Deus que nós conhecemos hoje, o único Deus e verdadeiro, sendo ele de Ur dos Caldeus, era um idólatra, como a maioria de nós, quando vem para a igreja de Jesus, nós antes éramos descrentes. Abraão era assim também. Era um gentio, era um descrente, e Abraão veio para ser pai da nação de Israel. Abraão, num dos seus momentos de comunhão com Deus, ele foi avisado por Deus que a sua descendência, que os seus filhos iriam para a terra estrangeira e lá passariam 400 anos. Mais tarde, já no capítulo 46 de Gênesis, Jacó, seu neto, também estava adorando a Deus no seu altar, quando Deus falou com Jacó que ele devia descer para o Egito, onde estava seu filho José. E José poria a mão na sua cabeça, em outras palavras, José daria proteção para o seu pai Jacó. E Deus disse para Jacó que ele ficaria lá no Egito, e lá iam multiplicar, ia se tornar em milhares, como de fato quando Israel saiu do Egito,
Israel já tinha 2 milhões de pessoas. Chegaram lá com apenas 70 almas, agora eram milhões. Abraão foi chamado para constituir a nação de Israel. Vamos ver alguns versículos de Gênesis capítulo 12, de 1 a 8, que comprovam a chamada de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, a Ló, seu filho, filho de seu irmão, e sua fazenda, que tinha adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão então foi chamado para constituir a nação de Israel. A nação de Israel é um tipo de comunidade. Nós vamos ver aqui hoje 2 comunidades. A comunidade chamada Israel e a comunidade chamada Igreja. Para pertencer a Israel é necessário que tenha nascido da descendência de Abraão. É preciso ter uma linha hereditária de Abraão. Mais tarde nós vamos ver aqui sobre a igreja, que para pertencer à igreja não é da mesma maneira, não é do mesmo modo. Nós vamos ver aqui ainda outro homem que foi chamado por Deus: Moisés. Moisés é da descendência de Levi e foi chamado como libertador de Israel da escravidão do Egito, um tipo de Jesus Cristo que veio ao mundo para resgatar o mundo da escravidão, do pecado, do mal. Moisés, então, chamado por Deus, ele estava no Egito desde o tempo que Israel veio para o Egito. Moisés é um dos descendentes de Levi, como já disse, e Moisés entendeu que ele iria libertar Israel da escravidão do Egito. Ele até tentou fazer por sua própria força. Ele vendo um egípcio matando, vendo um egípcio maltratando um israelita, ele matou o egípcio, pensando que os seus conterrâneos, os israelitas, iam entender, mas não entenderam. E ele foi denunciado, e Faraó, ele teve medo de que Faraó ficasse sabendo e o perseguisse, até mesmo o matasse. Ele fugiu, Moisés fugiu para a terra de Midian. O que é interessante é que Midian também é descendente de Abraão, não descendente de Sara, mas descendente de uma das mulheres de Abraão que Moisés teve depois da morte de Sara. E em Midian, a terra dos midianitas, lá estava Jetro, e Jetro recolheu Moisés na fuga do Egito. E Moisés se casou com uma das filhas de Jetro. Jetro era um sacerdote em Midian.
pelo fato de que, de alguma maneira, ele tinha recebido por tradição o conhecimento de Deus vindo do seu pai Abraão. Moisés, agora, eu vou ler 2 versículos para fundamentar este assunto. Êxodo 3, 4, 7. Vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Agora aqui Moisés chama, sendo que o nosso assunto é um chamado, nós estamos vendo aqui 2 chamados: o chamado de Abraão para constituir a nação de Israel e o chamado de Moisés agora para libertar Israel do Egito. São 2 chamados diferentes, que vale a pena argumentar que ninguém de nós se apresenta perante Deus, pastores, missionários, como foi o caso de Abraão e Moisés. Ninguém se apresenta perante Deus para ser pastor, missionário, profeta por conta própria. Ninguém até mesmo é salvo por conta própria. É preciso ouvir o chamado de Deus. Deus trabalha no coração do homem e Deus faz com que o homem ouça a sua voz. Olhando já para os evangelhos, lá em João capítulo 11, quando Jesus vai ao encontro de Marta e Maria para ressuscitar Lázaro, Jesus vai até a sepultura de Lázaro e ele chama Lázaro para fora da sepultura. E simplesmente Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro estava lá na sepultura por 4 dias. Não havia condição nenhuma, se não fosse intervenção divina, se Jesus não fosse Deus encarnado, jamais teria acontecido aquilo. Mas Jesus fez esse milagre à vista dos seus próprios inimigos. Então aqui em Abraão e Moisés vimos aqui 2 exemplos interessantes de chamado. Ainda vale a pena falar de Moisés, porque Moisés não foi chamado apenas para tirar o povo do Egito, da escravidão. No caminho, no Monte Sinai, a partir do Monte Sinai, ali no Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. A partir daí, Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados, que a gente chama Pentateuco. Desses 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Gênesis conta a história das origens do homem, dos anjos, até mesmo de Satanás, a origem do pecado. Ali está a verdadeira história da humanidade, o início da história da humanidade, a história do início da humanidade. E vale a pena lembrar que Moisés, escrevendo esses 5 primeiros livros, aí agora Moisés é, além de libertador de Israel, Moisés é também aquela pessoa que escreve as leis para Israel. O país agora tem um líder, que é Moisés, e o país agora também tem leis. O livro de Pentateuco é conhecido também como o livro da lei. Então Israel agora está sendo conduzida por Moisés. Ele chegou até próximo da terra de Canaã, prometida a Abraão, mas ali ele morreu. E ele deixou Israel aos cuidados de Josué. Josué era seu servo, o líder servo mais próximo. E ele, morrendo, Deus constituiu Josué como substituto de Moisés. E Josué introduz Israel na terra que Deus prometeu a Abraão. Agora uma nação organizada, uma nação com liderança, uma nação com as suas leis próprias dadas pelo próprio Deus. Vamos seguir um pouco mais falando sobre Moisés, que é interessante, mesmo ele já tenha morrido, mas a partir de Moisés,
lá mesmo em Gênesis, há uma promessa que tem a ver, que fala, podemos dizer que fala já da igreja, porque fala de Jesus. Gênesis 3,15, Deus fala ali um pouco com Adão, Deus fala com Eva, depois Deus fala com Satanás. E falando com Satanás, Deus promete ali para o homem, para Adão e Eva, para toda a humanidade, Deus fala em enviar um libertador. Não agora, simplesmente da nação, de um povo, mas um libertador do homem dos seus pecados. Diz Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está, podemos dizer, a cruz de Cristo. Cristo está sendo apresentado aqui, mesmo a gente não está vendo o nome Cristo, nem Jesus, mas Cristo é profetizado aqui por Moisés no livro de Gênesis. E aqui também está a cruz de Cristo, porque Satanás iria ferir o calcanhar de Jesus, e Jesus também ao mesmo tempo ia pisar na cabeça de Satanás. Aqui Satanás seria vencido, como foi vencido por Cristo na cruz. Paulo, concordando com Gênesis 3,15, diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Assim, Moisés leva o povo até chegar próximo à terra. Josué, seu sucessor, introduz o povo na terra, na terra de Canaã, onde foi prometido a Abraão, embora naquela época Abraão nem sabia para onde estava indo, mas Deus o levou até lá. Agora está na terra Moisés, agora está na terra Josué, e Josué introduz os israelitas, os filhos de Abraão, os filhos das 12 tribos de filhos de Jacó, e agora há uma nação já estabelecida. Josué morre. Com a morte de Josué vem os juízes. Dos juízes surge Samuel, que Samuel era juiz, sacerdote e rei. E Samuel unge 2 reis. Samuel unge inicialmente a Saul, depois unge a Davi, que é um rei por excelência de Israel. Foi o maior rei que Israel já teve. A partir da história dos reis, vem os profetas. A gente pensa muitas vezes que profeta tem a função simplesmente de prever futuro, falar do futuro. Sim, os profetas falam do futuro, mas a função mais importante do profeta é falar do Deus do céu, do Deus verdadeiro, do Deus único. Israel, os descendentes de Abraão, conheceu o único Deus, diferente das nações que tem muitos deuses, mas são deuses falsos. O Deus de Abraão, o Deus de Moisés, é um Deus verdadeiro, é um Deus único. E os profetas surgem no período dos reis. E nesse período, os profetas tentam corrigir a vida dos reis, a vida do povo de Israel. O povo de Israel não podia entrar em contato pecaminoso com as nações vizinhas. Não podia dar seus filhos, suas filhas em casamento. Muito menos introduzir deuses alheios até Israel. Mas infelizmente isso aconteceu. E os profetas foram levantados para isso. Os profetas acusavam os homens de Israel, reis e o povo em geral, de idolatria, de pecado. E os profetas fizeram esse trabalho. E nós temos hoje uma Bíblia completa para o tempo de Jesus, de Gênesis
até Malaquias. Por quê? Foi escrito até o Pentateuco, os 5 livros por Moisés, e a partir dos reis, a partir de juízes e reis, vieram os demais profetas. Alguns profetas escreveram, outros não escreveram, alguns são conhecidos, bastante conhecidos, têm seus nomes nos livros, e outros são desconhecidos, quase que não se fala sobre eles, mas são todos importantes. Assim nós temos a chamada de Abraão, a chamada de Moisés e a ação do seu trabalho, o cumprimento da função de quem foi chamado. Abraão chamado para constituir a nação de Israel, Moisés escolhido para tirar Israel da escravidão do Egito e para ser o legislador de Israel. Agora nós temos um outro tipo, um outro exemplo de chamado, que é o chamado de Paulo. Paulo já está na era da graça. Paulo já tem agora a Bíblia judaica. Paulo tem de Gênesis até Malaquias. O Senhor Jesus também tem essa Bíblia. Paulo se converteu no caminho de Damasco, conforme está escrito em Atos 9, de 4, 5 e 15. Atos 9, 4, 5 e 15. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Disse também o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Paulo também, assim como Abraão e Moisés, Paulo também foi chamado. Ele não se apresentou simplesmente diante de Deus com interesse pessoal. Até mesmo os irmãos conhecem a história de Paulo, sabem que Paulo, até o momento da chamada, ele ainda era inimigo de Israel, ele era perseguidor, ele não tinha nenhum interesse. Aliás, ele queria mesmo era destruir o cristianismo, destruir a igreja nascente, a igreja apostólica nascente. E no caminho de Damasco ele encontrou com Jesus e Deus dá para ele o encargo de pregar o evangelho. Ele vai sendo chamado por Jesus para pregar aos gentios e até mesmo para pregar até mesmo na Bretanha, hoje, na Grã-Bretanha, hoje chama-se Inglaterra. Nós temos aqui então o terceiro tipo de chamado, que são chamados que eu estou estou dando nome de chamados específicos, chamados que a gente percebe que Abraão teve continuidade na sua história. Depois de chamado, ele não ficou ali parado, ele foi para onde Deus mandou. Moisés também foi chamado e ele fez o trabalho para que ele foi designado. Agora Paulo também foi chamado e de fato a gente conhecendo no livro de Atos, que é o Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar o trabalho de Paulo e dos demais apóstolos, mas estamos falando aqui de Paulo. Paulo cumpriu o seu chamado. Há outros tipos de chamados, que eu chamaria esse chamado de chamado universal, que é um chamado para todos nós. Mateus 11, 28 diz, o Senhor Jesus diz: Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu tenho aqui 3 chamados que eu chamaria de universais: Zaqueu, o etíope e Cornélio. Eu vou ler aqui Lucas 19, 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. O verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um grande pecador, um conhecido pecador, e ele é convidado, é chamado por Deus agora para ser salvo, para a salvação. Há uma diferença entre a chamada de Abraão, de Moisés
é que Abraão e Moisés foram chamados em Israel. Eu já disse que para pertencer a Israel é preciso estar na genealogia de Abraão. É preciso ser descendente de Abraão. Agora, para pertencer à nova comunidade, estamos falando aqui da segunda comunidade, a primeira é Israel, agora a segunda, que é a igreja. Para pertencer a esta segunda comunidade, é preciso nascer de novo, como diz em João, Jesus falando com Nicodemos, no capítulo 3 de João. Jesus diz que para ser salvo, para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Não basta o nascimento da sua mãe natural, é preciso nascer outra vez como obra da pregação do Evangelho, da ação do Espírito Santo. Zaqueu é assim. Zaqueu foi salvo por um chamado. Ninguém se faz crente, ninguém vira crente. Somos salvos porque somos chamados. Outro exemplo, eu tenho aqui mais 2 exemplos. Outro exemplo de salvação é o etíope. O etíope está em Atos 8, 26, 38. Ele era eunuco da rainha de Cadace, homem nobre de boa posição social, religioso, dedicava à leitura das Escrituras. Ele estava lendo Isaías quando encontrou o seu evangelista, quando encontrou Filipe, mas ele era perdido. Ele foi chamado para ser, mesmo a despeito das suas boas qualidades, ele era perdido. Deus usou Filipe, o diácono, um dos 7, para evangelizar Filipe. Agora temos um terceiro chamado, que é semelhante ao de Zaqueu, semelhante ao etíope, que é Cornélio. Zaqueu era um pecador. O etíope era um cidadão de bem, um homem nobre, importante. Agora Cornélio também era um soldado romano, religioso, cheio de boas obras, dedicado à oração. Apesar de tudo, foi chamado por Deus para ser salvo. Deus usou Pedro para falar de Jesus a este homem de uma alta posição, soldado romano, comandava 100 soldados, era um centurião, mas ainda era perdido, mesmo fazendo esmolas, mesmo sendo um homem de oração. Ele foi chamado para ser salvo, assim como Zaqueu, como o etíope. Agora, pelo batismo, vai pertencer à nova comunidade criada pelo Senhor Jesus Cristo, chamada Igreja. Atos 10, de 17 até 48, descreve a história de Cornélio. Vimos aqui 2 comunidades criadas. A nação de Israel, criada a partir de Abraão, dando sequência em Moisés, preparado para ser pátria de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja cristã organizada e iniciada por Jesus foi cabeça, Jesus era seu cabeça e fundamento para abrigar os filhos de Deus, os crentes, nascidos, regenerados pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo veio em Atos capítulo 2 e veio para ficar. O Espírito Santo veio uma só vez e ele está aqui conosco e estará para sempre até o arrebatamento dos salvos da igreja. Aqui temos visto que nós temos 3 motivos para servir a Deus. Agora, baseado no que aprendemos, nós vamos servir a Deus por amor, vamos servir a Deus como privilégio e vamos servir a Deus por responsabilidade. Eu tenho amor, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho esse amor agora. Então, por isso, eu vou servir a Deus com amor. Em 2 Coríntios 5,14, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos alcançou, João 3,16. Pois Paulo, em Romanos 1,14, diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a gentios, a bárbaros. O que de melhor poderíamos oferecer a Deus com tudo que Ele tem feito por nós? Deus tem nos abençoado muito. A vida, os talentos, o tempo, as energias, capacidades. Agora, o amor de Deus em nosso coração deve ser o nosso alimento para sustentar
o nosso trabalho, no nosso desejo de pregar e de ganhar almas para Cristo. Deve ser a nossa preocupação saber qual a melhor maneira para servir o nosso Deus. Eu sirvo a Deus também como um privilégio. Eu não mereço servir a Deus, mas Deus me deu o privilégio de estar na igreja e servir a Deus. Fomos chamados, e que privilégio Deus usando nossa vida. Todos os crentes devem se envolver no serviço da sua igreja. Não devemos ocupar esse lugar de qualquer maneira. Fomos chamados por Deus para servir. Há na igreja muito o que fazer, seja na música, na ordem do culto, na evangelização de criança. Deus está nos dando oportunidade e o privilégio de servir. Outra razão para servir é responsabilidade. Eu tenho aqui 2 Timóteo 1:6. 2 Timóteo 1:6 a 14. Eu tenho o seguinte: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Eu tenho agora 3 motivos para servir a Deus. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Eu sirvo a Deus porque é um privilégio servir a Deus. E eu sirvo a Deus porque eu tenho a responsabilidade de servir. Eu tenho a obrigação. Paulo diz isso em Romanos 1:14. Não sejamos negligentes agora. Isaías 58:12, que eu vou ler aqui para os irmãos, Isaías 58:12, que diz o seguinte: e os que por ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, levantarão os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador de roturas, restaurador de veredas para morar. O crente está aqui nesse mundo, nós estamos nesse mundo, Deus nos entregou a responsabilidade de pregar a sua palavra e, portanto, nosso compromisso, como chamados, é para servir a Deus. Vamos concluir lembrando do título: um chamado para servir a Deus. 2 tipos de chamados específicos, ou melhor dizendo, 3 tipos: Abraão, Moisés e Paulo. Esses 3 foram chamados para servir, não só para ser salvo, mas também para servir. É claro que todos nós fomos chamados para servir, mas há aqueles que destacam mais. Há também aqueles que foram chamados para a salvação, e não sabemos o que aconteceu depois com eles: Zaqueu, o etíope e Cornélio. Deus nos entregou a responsabilidade de pregar a palavra. Portanto, nosso compromisso como chamados é servir. No caso nosso hoje nós não servimos Israel, nós servimos a igreja, que é a nova comunidade. 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.